foi a última vez que você criou algo? Nada para postar, nada para mostrar, nada para esperar algum elogio. Eu sou Flávia Cazé e divido essa mesa hoje com a minha amiga Janine Comper. Oi, gente, mais uma vez aqui para o nosso Com Fé e Afeto, episódio 8 de um assunto que eu amo falar, que é a criatividade, como ela afeta as nossas emoções, como ela nos ajuda, como ela ajuda a tirar essa ansiedade que consome todo mundo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Vamos bater esse papo? Vamos lá, Janine, eu quero saber, é uma curiosidade minha. Por que a gente chegou nesse lugar de falar, eu não levo jeito, eu não sei técnica, eu não sei criar nada, eu não levo jeito para arte? Por que a gente está nesse lugar? Acho que foi um grande equívoco da humanidade, Flávia. Eu acho que todo mundo colocou a arte num lugar que ela não pediu para estar. A gente colocou a arte num pedestal e com isso afastou, né? A gente se afastou do fazer arte por fazer. E aí eu trago algo muito bonito, que a Bíblia, ela começa com Deus criando. Um Deus que criou e um Deus criativo. E se nós somos imagem e semelhança desse Deus, então é humanamente criar, ser criativo, se expressar através daquilo que criamos, é extremamente humano, né? E onde que a gente se perdeu? Eu acho que quando uma criança ela vem te mostrar uma produção, ela desenha algo, ela não tá preocupada se tá bonito, se tá feio, se você vai entender o que tá ali, ela só te mostra. Por quê? Porque ali ela tá mostrando algo que faça com que ela exista, com que ela se expresse. Ela não tá preocupada com o julgamento, mas à medida que essa criança vai crescendo, os próprios adultos, né, que a cercam, que a educam, e não fazem isso de forma intencional, mas acabam julgando, trazendo essa crítica, né? É feio, é bonito, e traz, e coloca, essa criança vai entendendo que a arte é para ser bonita. Se não é bonito, não é arte. Então, se eu não tenho talento, eu não produzo. Infelizmente. É assim mesmo. É engraçado que a gente consome e aprecia, só que a gente não cria nada. E assim, o que a gente perde quando a gente silencia assim, essa criatividade? Então, hoje, principalmente com as redes sociais, eu acho que a gente passa muito tempo admirando o que os outros criam. A gente acha tão legal a criatividade do outro, né? As ideias que o outro tem, que muitas vezes também são ideias copiadas e ressignificadas, mas a gente não para entender que a gente também está neste lugar de criação, né? Nós também podemos criar. E quando a gente consome, eu costumo dizer que é a mesma coisa de você estar com muita fome e mascar um chiclete. Você engana, né? Não é algo que sacia de verdade, porque a arte, ela faz com que a gente exista. E aí eu trago um exemplo da história da arte, por exemplo. Vamos lá para o período pré-histórico da humanidade, né? Se a gente for olhar as cavernas e tem lá uma mão naquela parede, né? Uma mão em negativo é o nome dessa arte que é arte hoje, mas na época não era arte, porque esse povo pré-histórico, eles não sabiam que eles estavam criando arte. Na linha do tempo da história da arte, simplesmente eles existiam. E por que tem essa mão lá? O que essa pessoa, o que esse ser humano queria com essa mão? Ele queria deixar a sua marca. Ele queria falar, eu estou aqui, eu existo. E olha que fantástico. Quando você faz uma marca, e isso acontece muito na clínica, na arte-terapia, você deixa a sua marca, eu acho que é um caminho, assim como Freud falava dos sonhos, que é o caminho para o inconsciente, a arte também é. Uhum. Porque ela busca do nosso inconsciente aquilo que as palavras não conseguem. E foi aí que Jung, ele foi um pouquinho além. Ele não sobrepôs o estudo de Freud, ele seguiu, né, trazendo exatamente essa força das imagens que traz o nosso inconsciente para algo real, palpável, né? Então, acho que quando a gente fica olhando demais o que o outro tá
está criando, a gente está perdendo a oportunidade de existir. Quando a gente cria, a gente existe. Engraçado, você falando, me veio uma lembrança assim. Eu sempre gostei muito de trabalhos manuais. Eu criava colares, eu fazia lembrancinha dos meus filhos no aniversário, passava a madrugada inteira recortando, colando. Eu gostava muito disso. Em algum momento na minha história, eu parei. Não sei se foi a correria, se foi, enfim, é assunto para terapia isso. Assim. Em algum momento eu parei de criar. E recentemente eu voltei, me veio um desejo, nada é do nada, né? Mas me veio um desejo, e eu acho que isso acontece muito com as pessoas, e as pessoas não tem tempo, ou enfim, silencia esse desejo. Esse desejo veio recentemente, eu comprei uma paleta de aquarela, e eu criei um dos meus primeiros desenhos. Gente, eu não tenho técnica nenhuma. Eu abri o YouTube para saber como que molha a aquarela e aplica no pincel, assim, minimamente. E aquilo saiu um desenho, alguns desenhos. Eu fiquei tão encantada. E assim, de fato, ali não tem técnica, não tem... a gente pensa às vezes que a arte é aquilo que vende, né? E não, uma criação minha, eu fiquei tão apaixonada. E voltar a criar alguma coisa, assim, me trouxe uma coisa gostosa. Para você ter uma ideia, eu até compartilhei nas minhas redes sociais. Eu coloquei um desenho meu de uma cerejeira numa redoma de acrílico, e hoje ela virou uma peça decorativa. Lindo. Porque, assim, de tão feliz que eu fiquei. Eu sou aquela criança que vem mostrar o desenho cheio, você nem entende, mas ninguém tem que entender. Eu tô feliz com ele. É assim como uma criança, né? E eu gosto muito, por falar em criança, de citar o Pequeno Príncipe, né? Tem uma passagem no Pequeno Príncipe onde ele mostra para um adulto o seu desenho e como a criança enxerga e como é tão subjetivo, né? Tão lúdico. Ele mostra esse desenho e o adulto fala: que bonito seu chapéu. Mas aí ele corrige: não é um chapéu, tio. É uma jiboia que engoliu um elefante. E isso mostra a capacidade da criança de, sem medo nenhum, colocar aquilo que está dentro dela, da sua imaginação, de toda a ludicidade, no papel, né? A criança, ela não tem julgamento, ela nasce criativa, é inerente do ser humano a criatividade. Todos nós nascemos seres criativos. E por que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo? E aqui a gente está falando, mas é desenho, colagem, pintura, fazer brinquedo, papelão, né? Depois que a gente cresce, fazer coisas para nossa casa. Às vezes você ganhou um chocolate numa caixa muito bonita e você olhou para aquela caixa e falou: poxa, eu posso ressignificar essa caixa? Talvez ela pode se transformar em outro objeto. E ter a coragem e ter a disponibilidade de fazer, não por aplauso, não para postar, como a Flávia falou, mas simplesmente para existir, para transformar, sabe? É tão gostoso você olhar para algo que você criou. Falando dessa questão da criança, eu me lembrei de uma história, de um personagem da história da arte, que vale a pena contar, que é a Anita Malfatti. Como que a crítica, Flávia, ela leva a gente para um lugar de paralisia. Anita Malfatti é um grande nome do modernismo brasileiro, fez parte do grupo dos 5, da Semana de Arte Moderna de 22, e ela era patrocinada pelo seu tio. E esse tio, que pagava os seus estudos, era um engenheiro, criou ali uma expectativa, né, sobre a arte dela. Foi estudar nos Estados Unidos, na Europa, e ela se identificou ali com o expressionismo. Quando ela voltou para o Brasil, que ela fez a sua exposição, o tio dela criticou ela de uma forma muito feroz, sabe? E depois dessa crítica, numa exposição de 1917, ela tinha vendido 8 obras. E aí, o Monteiro Lobato, escritor Monteiro Lobato, fez uma crítica ainda mais feroz na sua coluna no jornal. E 8 dessas obras que tinham sido vendidas foram devolvidas. E a Anita Malfatti, que é esse monstro da arte brasileira, recuou. Ela ficou 1 ano sem pintar. Ela paralisou, sabe? E isso mostra pra gente como
crítica, como essa crítica que vem do outro paralisa e faz com que a gente entre numa bolha de não sou capaz, do que eu faço não é bom, as pessoas não gostam do que eu estou apresentando, né? E ela ficou 1 ano e, graças a Deus, ela entendeu que pausa não é desistência. Ela voltou e aí ela então compôs esse grupo, né? Foi os próprios amigos, inclusive a Tarsila do Amaral, que trouxe ela, resgatou ela de volta. Essa potência que hoje é um dos maiores nomes da nossa arte brasileira e da arte modernista, né? Eu acho que é tão importante a gente avaliar quando a sua filha vem te mostrar um desenho, quando seu filho vem te apresentar algo, uma criação, o que você tem dado de resposta? Qual é a sua devolutiva? Né? Por mais que talvez, numa certa idade, ela não espere a validação, não faz diferença, mas a validação dos pais, dos cuidadores, é sim importante para essa construção, para essa crença, sabe? Eu acho que faz toda a diferença. Dessa história, a gente traz a responsabilidade para a gente, né? Eu acho que hoje, se hoje estamos nesse patamar, né, onde a gente só consome, não cria nada, eu acho que é por conta disso. Sei lá, nas escolas, eu acho que você vai saber falar melhor. Nas escolas, a aula de arte a gente sempre teve, e isso é extraído. Se eu sou boa em uma técnica, ou ou pintura, ou escultura, enfim, várias formas de dança, né? Então, isso é olhado com um olhar, assim, individualizado. Essa criança tem uma potencialidade, essa tem outra, ou é todo mundo colocado na sala de aula para reproduzir uma tela de Monet. Uhum. E a gente não vai alcançar, não vai ficar legal. E aí, para que eu vou continuar? Não sei. Então, é isso que a gente... Acho que isso que fizeram um pouco com a gente. E a gente tem que tomar cuidado de não fazer isso com os nossos filhos, né? Engessaram, né? Eu gosto de contar uma história que eu vivenciei quando eu era professora de arte. Eu entrei na sala de aula, eram crianças na faixa de 9 anos, e eles estavam pintando um sapo. Esse sapo era relacionado exatamente na Semana de Arte 22. Crianças me apresentou, trouxe ali um sapo lilás. E ela foi meio que ridicularizada ali na sala, os coleguinhas começaram a rir, né? E então eu vi ali uma grande oportunidade de trazer tive esse insight, de trazer essa percepção, sabe? Essa reflexão com aquelas crianças. Por que esse sapo não podia ser lilás? Se o sapo era daquela criança, ela podia fazer aquele sapo a cor que ela quisesse, como ela quisesse, ela podia fazer qualquer coisa que a criatividade dela mandasse. E quando se quebrou esse padrão naquela sala de aula, os que já tinham feito o sapo verde começaram a colocar listras nesse sapo, bolinhas nesse sapo, e foi uma festa de criatividade que parece que se abriu assim, uma porta, sabe? Porque a arte, ela engessa, essa arte, às vezes, né, apresentada, ensinada nas escolas, ela mais engessa do que liberta, sabe? Para você, complementando a história da Anitta, a gente tem o contrário também, a gente tem o Van Gogh, que todo mundo conhece. O Vincent Van Gogh, ele teve uma vida breve, né, ele faleceu aos 37 anos, mas a arte ele produziu muito, ele produziu em vida umas 800 obras, mais ou menos. Só que ninguém acreditava na arte de Van Gogh, né? O estilo dele era expressionista. Ninguém acreditava. Ele só vendeu uma obra em vida, com a ajuda do irmão, né? Que, inclusive, se chamava Theo e o financiava. O Theo acreditava muito na arte que o Van Gogh fazia. Eles trocaram, tem até um livro sobre cartas para Van Gogh, são 900 cartas que eles editaram, colocaram num livro. E apesar de nunca ter vendido, apesar de ninguém gostar da obra e não entender aquela potência, né, aquela criatividade toda, tantas cores, tantas formas diferentes do padrão da época, ele nunca desistiu da arte. Por quê? Porque dentro da casa dele, próximo a ele, uma pessoa que ele amava, que era o irmão,
mais novo, acreditava, incentivava em todas as cartas. O Theo incentivava ele a não desistir, a não parar. O Theo comprava tinta, comprava telas, e o Van Gogh continuou, seguiu. Então, aqui a gente tem dois extremos, né? De uma pessoa que parou, que paralisou diante da crítica do que ela fazia, e outra que não desistiu diante do incentivo, diante do vai, tá, é isso mesmo, é a sua arte. E quando a gente entende, e aqui a gente também está falando de arte da história da arte, para ilustrar, trazendo, né, aqui arte que as pessoas conhecem, artistas populares, mas arte é tudo que a gente produz, é manualidade. É uma comida que você faz e coloca algo diferente ali, uma pimentinha vermelha, biquinho, para poder enfeitar, para ornamentar, sabe? É a sua aquarela, é um macramê, é algo que você ressignificou, um crochê. Gente, tudo que você se propõe a extrair de si com as suas mãos, sabe? Você toca, você transforma. Sai de você, conta a notícia de você, alivia, te tira da comparação, te tira do mundo, traz alívio, sabe? Eu sou uma apaixonada por arte, se eu for falar, eu vou falar, porque eu acho que a arte, ela salva, liberta, enfim, é apaixonante falar de arte. Olha, eu vou ser bem ousada aqui e dizer que a minha arte é minha mesa posta. Posso falar? Perfeito. Porque eu amo, assim, combinação de cores, eu vou criando, eu vou trazendo elementos para dar um toque especial, porque não é todo dia a mesma coisa, tem dia que eu tô mais colorida, enfim, é uma arte, né? Olha aí, ó, tô um artista. Isso. Agora, estamos aqui entre duas profissionais da saúde mental, né? E eu vou aproveitar, você como arte terapeuta, traz pra gente, assim, o que a arte tem em relação à criatividade, a ansiedade, as compulsões, assim, no mundo de hoje, louco, que tá, assim, todo mundo adoecendo. O que a gente pode usar da arte? O que você tem para falar com a gente? Primeiro que as emoções, elas precisam de encontrar um lugar para existir e para serem ali. Você precisa dar nome, dar vazão a essas emoções. Então, se você não canaliza essas emoções para algo que você tem um certo tipo de controle, não sei se é essa palavra, ela vai te controlar de alguma forma por outro lado. Então, por isso, se você às vezes tem ali uma ansiedade brutal, né, que te tira mesmo do momento presente, e você não tem essa capacidade de entender que a arte pode te trazer de volta, você vai para a compulsão alimentar, você vai para o excesso de telas, você vai para outras coisas que a gente sabe, bebida, jogos, enfim, muitas outras coisas que levam a gente para este lugar de perigo, né, emocional, de vulnerabilidade. Mas quando você entende que a arte, e o que eu vou falar que não substitui uma terapia, um tratamento, um acompanhamento com um profissional, mas que na sua casa você pode simplesmente abrir um caderno, escrever, você pode abrir um caderno, colar, você pode fazer uma aquarela, você pode desenhar de lápis, você pode expressar essa emoção que você às vezes não consegue nomear, não consegue trazer para a palavra mesmo ali, você pode criar uma imagem. Através dessa imagem te traz alívio imediato, instantâneo, porque você começa a compreender que aquela imagem ela fala. Jung traz um estudo muito grande, ele desenhava os seus sonhos. Por muito tempo, ele colocou tudo isso naquele livro vermelho, né, no famoso livro vermelho de Jung, e ele traz ali um estudo das mandalas, um estudo sobre ele próprio desenhando. Como que é importante essa ligação do ser humano com o desenho. Freud tem um livro, eu até já li esse livro, onde ele estuda a vida, a infância de Leonardo da Vinci. A relação do Leonardo da Vinci com sua mãe, porque Leonardo da Vinci era um grande gênio, todo mundo sabe, né, mas conhecem Leonardo da Vinci, que é o pintor da Mona Lisa, mas ele tinha uma dificuldade de procrastinação de começar e não terminar.
A Mona Lisa mesmo foram anos, né? Ele pintou ela durante anos. Ele, diferente do Van Gogh, que pintou mais de 800 obras num período curto de tempo, o Da Vinci tem 12 obras, né? São obras que ele demorava muito tempo para fazer. Então, o Freud, ele tinha essa curiosidade, ele foi fazer essa investigação dessa relação do Da Vinci com a mãe. E para você ver como que o artista, e ali, lógico, nesse âmbito, para a gente entender, né, um artista a nível mundialmente conhecido, mas que também com a gente acontece. Porque a gente não consegue, tudo que a gente não dá vazão vai para algum lugar. E se você não coloca isso, quando um profissional de arte-terapia te acompanha, lógico, tem perguntas que te guiam e te orientam, né? Mas você pode fazer isso na sua casa, de uma forma leve, livre e simplesmente solta. Deixa sair. Olha, Janine, eu vou dizer uma coisa que eu entendi, né, após a sua fala. A arte, ela pode ser uma ferramenta de autorregulação. Olha, eu vou fazer um link aqui com o nosso episódio 7, nosso episódio anterior, onde a gente falou, né, de como a gente usa alimentos para silenciar algumas emoções, para dar um bem-estar ali quando a gente está com alguma angústia. Então, a arte, ela também tem esse lugar, né? Eu posso... uma experiência própria que eu tive da minha aquarela lá, que eu produzi algumas coisas, eu terminei aquele momento ali de criação num estado de euforia, uma satisfação, e acaba sendo uma ferramenta de autorregulação. Em vez de comer para aumentar níveis dopaminérgicos, eu posso criar alguma coisa, né? Eu venho para o tempo presente ali, faço aquela criação, saio dali com outro ânimo. Eu achei interessante. Eu preciso, inclusive, praticar mais. Olha, eu te falo que para mim, para minha vida, né? Eu fui uma criança muito criativa e a arte faz parte da minha vida. Eu fazia violão de papelão. Eu aprendi a tocar violão, num violão de papelão, inclusive, um braço de violão de papelão. E assim, a arte na minha vida, ela é totalmente autorregulativa, né? Eu faço aquarela, eu toco violão, toco percussão, eu escrevo, enfim, eu já compus algumas músicas, novidade, né? E a arte, ela para mim, ela tá em todos os momentos. Eu faço macramê, faço mandala de lã, eu gosto demais de trazer a arte para perto, e às vezes as pessoas, mas principalmente nós, né, terapeutas, precisamos muito dessas ferramentas de autorregulação, e como a arte funciona, como a arte, e não é para mostrar, sabe, não é para palco, não é para aplauso, é simplesmente para existir no mundo, é o meu lugar. E tanto que o lugar que eu mais gosto de tocar violão, o momento que eu mais gosto é quando eu tô sozinha. Quando eu estou sozinha, na minha casa, na minha solitude, é o momento que eu pego meu violão, eu sento no chão e eu deixo fluir, sabe? Deixo vir, e às vezes as músicas me levam pro passado, as músicas me fazem recordar de coisas, de pessoas, me trazem reflexão, e eu acho que é muito isso. A arte, a criatividade. A gente fala arte... E a pessoa sempre fala arte, vem aquela arte de museu, né? Aquela arte longe. Arte, a criatividade, o processo criativo e a arte-terapia, Flávia, é muito importante a gente destacar que a diferença maior entre a arte e a arte-terapia é que a arte realmente tem o foco no resultado. A arte-terapia tem um foco no processo, porque é no processo que você se entende, que você esquece de tudo lá fora, que você se entrega, olha para dentro, faz essa viagem realmente para dentro de você, e as respostas vêm. Eu tenho algumas atendidas que são simplesmente apaixonadas com a arte-terapia, porque a potência que ela se apresenta, né? Então, o que eu quero finalizar aqui de uma forma, assim, hoje, se a gente está tendo, assim, que fazer esse resgate da criatividade, né, a gente voltar a criar e curtir esse processo, o que você pode dizer, assim, para as mães, as nossas mulheres, né, nossas espectadoras, muitas mães, o que elas podem fazer em casa, assim, para não podar essa criatividade? Porque as crianças nascem criativas. Sim. E aí, para a gente deixar isso sempre fluir, né? Já que é uma ferramenta tão poderosa de autorregulação, de contentamento, de beleza, né? De beleza. Por que não dizer? Sim, que a beleza é subjetiva, isso. né? Eu acho que
Primeiro, começar pelo simples. Eu acho que quando uma mãe, ela se propõe a sentar com o seu filho e desenhar, pintar, rasgar, colar, eu acho que a mensagem que fica para a criança é eu escolho você, eu escolho fazer isso com você. E é se criado ali uma memória afetiva, um pertencimento, uma validação, escolha. E quando você deixa todo o resto de lado, né, as redes sociais, o telefone, tá entregue naquele momento de criação, e ali você desenha de forma livre, com lápis, às vezes, mas tem que comprar o material. Não, seu filho tem material em casa, o material que ele usa lá na aula de arte, sabe? Aquele lápis de cor, aquela canetinha. Cria a partir disso, sabe? Uma embalagem que você viu, propõe fazer um carrinho, fazer um brinquedo diferente, faça isso juntos, porque eu tenho certeza que você vai resgatar dentro de você mesmo uma criança que ficou ali doida para brincar, para criar, para produzir, sabe, sem julgamento. E você pode ter certeza que seu filho não vai te julgar, pelo contrário, você talvez vai encontrar ali uma validação que você nunca encontrou antes. E vocês dois juntos vão encontrar um novo caminho, além das telas, porque fala-se muito, Flávia, em tela, mas o que você tem oferecido para o seu filho no lugar dessa tela? Não adianta você querer tirar a tela do seu filho e não oferecer nada de volta, nada em troca, né? É o mesmo que acontece com a comida. Sim. O que você tem feito em troca? Porque seu corpo quer algo gostoso, quer um doce, o que você tem dado em troca? Você vai tirar, mas tem que colocar outra coisa, né? Então é isso, comece pelo que você tem em casa. Tire aí 15 minutinhos essa semana para produzir alguma coisa com seu filho. Tira vocês dois da tela, vou falar nem só, porque hoje em dia a gente sabe que são os dois lados, né? E se propõe a ter um momento especial de arte, livre, sem julgamento, de entrega. E eu tenho certeza que o ganho e a memória afetiva que vocês terão será excepcional. Foi uma delícia o bate-papo. Eu acho que o que fica é que todo mundo aqui é criativo, né? Todos. A criatividade não foi embora. Então, ela está esperando um convite para voltar. E Isso. eu já comecei lá em casa. Eu espero que vocês se aventurem nisso também. Conta pra gente dos resultados. E é isso. Ó, prazer. Todo foi meu, ótimo nosso querida. bate-papo. Deus nos criou não só para consumirmos, né? Mas também para criar nesse mundo, né? Isso aí. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Fica com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau.